Iniciamos o ciclo de palestra deste domingo com o palestrante Pedro Luiz Gianotto. Pedro Luiz é cofundador da SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec, no Centro Espírita Eurípides Campo Grande, Mato Grosso, e trabalhador do Centro Espírita Maria Modesto Cravo. Para proferir a palestra Filhos da Luz, eu convido. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Núcleo Assistencial Ramatiz, onde nós temos a grata satisfação de participar desse encontro, do 10º encontro, né, Espírita pela Paz, como já foi anunciado, a paz interior, a paz com o próximo e a paz no mundo. É muito interessante a reflexão que devemos fazer com relação à paz no mundo como um todo. E quando nós nos compenetramos realmente da nossa transformação, da nossa mudança, sempre, claro, para melhor. E tem uma mensagem que é da Federação Espírita do Paraná, do Momento Espírita, que eu utilizo bastante nas minhas falas, em que traz uma mensagem de Jesus. E ele fala da nossa autoiluminação, do ilumina-te, ilumina-te. E Jesus, como ele diz na mensagem, eu vou usar aqui o texto, ele diz assim: Jesus, modelo e guia de nossas vidas, nos legou profundos ensinos, vez ou outra, relendo os apontamentos evangélicos, nos surpreendemos ao lhes descobrir o verdadeiro sentido. E como isso ocorre? A descoberta do verdadeiro sentido do conteúdo evangélico trazido por Jesus há 2000 anos atrás. É exatamente, né, através do conhecimento e da nossa autoiluminação. Vai se expandindo a compreensão, o entendimento, e nós descobrimos tesouros imensuráveis dentro de cada lição de Jesus. Por vezes, essas orientações, ele diz, nos parecem totalmente novas. É que somente vamos entendendo seus propósitos na medida em que amadurecemos nossa compreensão. É aquilo que nós falamos. E Jesus, ele se preocupou em estimular os seus discípulos, seus ouvintes, a autoestima e a autovalorização. E exatamente esses momentos, esses encontros que são realizados nas casas cristãs, né, em todo o nosso planeta, que servem para a nossa autoiluminação. E nós vamos entender o porquê dessa autoiluminação, da importância da autoiluminação. Então, em algum momento, ele nos compara, né, no Evangelho, como um sal da terra, tão importante para a conservação e sabor dos alimentos. Mas ele também nos recorda de algo muito importante mesmo. A nossa filiação divina. Ele coloca, igualmente nos recorda da filiação divina, afirmando quanto somos importantes para o Pai Celestial, que por nós vela continuamente. Então, essa filiação divina, ela deve estar sempre, vamos dizer assim,
consciente em nosso ser. Portanto, nós temos o quê? Nós temos o DNA divino. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos do nosso querido Mestre Jesus. Esse Espírito grandioso, auto-iluminado, já na sua plenitude, que desceu, vamos dizer assim, dos céus, para trazer para nós as maravilhas do seu Evangelho de luz. Que, na verdade, deve se tornar o nosso Evangelho de luz. O nosso roteiro seguro. Porque Jesus é esse farol. É ele que nos conduz nos momentos tormentosos da nossa navegação, da nossa jornada, no mar revolto da vida. Não seria esse um momento atual, atualíssimo, em que nós nos encontramos nesse mar revoltoso, né? Em todos os sentidos, todos os dias da nossa vida, mas nós fomos alertados. A todo momento nós somos alertados, nós fomos alertados e seremos alertados. É tudo para buscar a nossa autoiluminação. Mais do que se preocupa com as aves dos céus e a erva do campo, a quem providencia alimento e a rica veste. Em uma das suas exortações, é aqui que nós vamos adentrando verdadeiramente o nosso tema, que é filhos da luz. Por isso, a compreensão de que nós somos filhos desse Pai grandioso, que é luz, é vida, é amor. Agora nós compreendemos que Deus é unicamente e exclusivamente amor. Ele é o Pai amoroso, cuidadoso, que nos acompanha. Qual é o Pai, né? Como diz o próprio Evangelho, que entrega ao filho que tem fome pedra? Ele entrega pão. E Deus age assim conosco. Ele está para conosco como esse verdadeiro Pai amoroso que nos acompanha a todo instante, a todo momento. Então ele diz, Jesus orienta, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Então, como que é esse brilhar a nossa luz? Será que nós temos que buscar em algum lugar lá fora essa luz? Também pode ser, mas ele vai deixar muito claro nesse restante, né, do texto. No entanto, há mais de 2000 anos, o Celeste Amigo já falou a respeito do resplandecer a nossa luz. Resplandecer a nossa luz. Então, se nós somos filhos de Deus, e Deus é essa, vamos colocar assim, essa luz que nos acompanha desde o princípio, devemos resplandecer essa luz, porque nós somos filhos desse Deus, desse Pai amoroso, e temos o seu DNA, o seu DNA. Nós nos lembramos realmente que somos verdadeiramente filhos de Deus? São reflexões que nós devemos realizar. O convite, ele diz, para resplandecer a própria luz, a nossa luz, é um convite desafiador. Porque vai exigir de nós o quê? Facilidades? Nunca. Nunca. Nós sabemos que a pedra bruta, para se transformar no brilhante, maravilhoso que nós conhecemos, que nós queremos ver, ela tem que passar pelo processo do atrito, do esmeril, da ferramenta.
A pedra de mármore, para se transformar nas obras de artes que nós conhecemos, tem que passar pelo processo da estatuária, da dor, vamos dizer assim, da transformação. Mas nós somos filhos de Deus. Nós temos o seu DNA. Não podemos nos esquecer disso. Verificamos, né? O convite é desafiador, eles. Verificamos que ele não nos diz para acendermos nossa luz. Ele nos orienta a fazê-la brilhar. A fazê-la brilhar. Portanto, essa luz já está... Lembramos da parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. Aonde é que ele semeou? No nosso coração. Perfeitamente. Essa é a terra que ele semeou. Ele é o semeador. E as sementes são o quê? Que tipo de semente ele lançou na terra do nosso coração? As virtudes, para serem trabalhadas, para serem desenvolvidas. Essa é a semente. E essa semente e essa luz, que são essas virtudes, essa luz que também somos nós, tem que se fazer com que ela brilhe. Isso porque ele diz: somos filhos da luz, criados à imagem e semelhança do Criador. Trazemos a luz em nossa intimidade como um tesouro inigualável. Inigualável. Então, vamos trabalhar para que a nossa luz brilhe cada vez mais. E ele traz um exemplo muito simples, né? Ele diz assim: nossa ação deve fazê-la brilhar para a nossa felicidade e de toda a humanidade. Olha aqui, o nosso tema, né? A paz interior, a paz para com o próximo e a paz no mundo. Nós queremos realmente mudar o nosso mundo? Mudar o nosso entorno? Mudar a nossa vida? Teremos que fazer a mudança em nós mesmos. Não é? Há um tema muito interessante, inclusive já fiz lá no Maria Modesto Claro, que é mudar postura e mudar hábitos. Mudar postura e mudar hábitos. Mudar postura e mudar hábitos, quando se fala na questão física, é até mais tranquilo. É até mais fácil. Mas quando se fala em mudar postura e mudar hábitos na questão moral, a gente sabe a dificuldade que nós enfrentamos. Se bem que, quando nós somos convidados, né, a fazer um exercício físico, a ir numa academia, a fazer uma caminhada, nós arrumamos 1000 desculpas. 1000 desculpas. Agora, imaginemos nós, quando nós somos convidados à nossa transformação moral. Essa, né, que ainda está dependente de muito esforço, de muita força, de muito sacrifício, de muita renúncia. Mas nós temos sempre que lembrar que para essa mudança nós temos o roteiro seguro, que é o Evangelho. E não à toa ele está dizendo, o tempo todo, ele está dizendo o tempo todo, alertando-nos para que nós possamos brilhar a nossa luz, a nossa luz. Ele fala assim do exemplo, quando o vagalume acende sua pequenina luz na noite escura, clareia ao seu redor. Olha só,
Todos nós conhecemos o momento em que o vagalume ele está a voar na noite bem escura, o tanto que ele ilumina. E a luz é desse tamanhozinho. É mínima, é pequenininha, mas brilha. É essa luz que vai orientar a nossa jornada. É essa luz que vai orientar a nossa caminhada. Na noite escura do quê? Das nossas imperfeições ainda. Naquele momento em que nós formos transpor a vida física e adentrar a vida espiritual. Essa pequena luz, pequenina, mas que vai nos auxiliar os nossos próprios passos. Porque nesse momento, provavelmente, nós estaremos sós. É aquele momento que nós passamos da hora da nossa morte. Amém. Não é? Ele continua, para encerrar essa parte, ele diz assim: nossa ação deve ser fazê-la brilhar a nossa luz, para que a nossa felicidade e de toda a humanidade, para a nossa felicidade e de toda a humanidade. Quando o vagalume acende sua pequenina luz, na noite escura, clareia ao seu redor. Quanto mais não haverá de iluminar a luz do bem, a luz do amor, a luz que emana das nossas almas, filhos de Deus. Filhos de Deus. E nós acreditamos que nós estamos sozinhos. Absolutamente só. Principalmente quando nós, nos momentos de dor e sofrimento, que são os momentos primordiais para o nosso autoburilamento, nós achamos que Deus esqueceu-se de nós. Nós acreditamos que quando fazemos as nossas orações, Deus não nos escuta, Deus não nos ouve. Mas nós somos esses filhos da luz. Portanto, quando em Efésios, Paulo, no capítulo 5, versículo 8, diz: andai como filhos da luz. E nós temos que ser exatamente esses exemplos. Dificuldades imensas. Muitas vezes nós caímos na tentação, nos desesperamos, desistimos, queremos desistir. E Emmanuel sempre nos alerta exatamente sobre isso. Nós, que já nos tornamos cartas vivas do Cristo, em determinados momentos, em determinados acontecimentos, determinadas situações, nós abandonamos a seara do Senhor. E ele nos alerta, e ele nos fala, e ele nos esclarece, Emmanuel, que isso já ocorreu muitas vezes na nossa jornada. Muitas vezes. E nós simplesmente abandonamos a nossa jornada. Isso não deve mais acontecer, porque o tempo urge. É necessário que nós tenhamos, então, essa força, essa vontade, essa energia para continuar a nossa jornada. Muito bem. O próximo slide, então. Olha só, cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. E como é que eu dou notícia da minha origem espiritual? Acendendo cada vez mais a minha própria luz. E como é que eu acendo essa luz? Como é que eu fortaleço? Como é que eu transformo ela numa luz menos brilhante para uma luz mais brilhante? Com as minhas boas ações.
com as minhas boas ações. E como? Ora, as casas de orações, as casas espíritas, todas as casas religiosas, elas têm, além desse momento de reflexão sobre o Evangelho, têm a realização de seus trabalhos, de suas atividades assistenciais, atendimento às pessoas que vêm em entrevista, que vêm em busca do consolo, do abraço fraterno. Essa é a notícia que eu posso dar. Brilhe a vossa luz, transforme-se e tudo ao seu redor irá se transformar. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual, então, com as nossas ações. E o espelho das almas? Qual é esse espelho da alma? Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Sintonia do nosso pensamento. Isso diz tudo. Se nós pegarmos o nosso histórico, vamos colocar assim, de uma forma muito clara, muito materializada, quando a gente abre as pesquisas que nós realizamos no nosso celular, no nosso computador, é interessante que vai aparecer ali os nossos desejos, as nossas buscas, naquilo que eu estou mais sintonizado. Ele sabe, ele me conhece, pelo simples apertar dos botões nas pesquisas que eu realizo. Veja só, se os algoritmos, né? Vamos falar aqui, se o Google sabe disso tudo, imaginemos, então, os espíritos que nos cercam. Sintonia. Então, o espelho da alma, os nossos atos, as nossas palavras e os nossos pensamentos constituem, então, essas informações vivas da zona mental de que procedemos. Na nossa vida cotidiana, é assim. Nesse momento, nós estamos sintonizados num outro patamar, numa outra sintonia. Nós estamos dentro de um ambiente que nos auxilia. Nós estamos dentro de um ambiente com pessoas que estão na nossa mesma sintonia, formando o quê? Essa energia mais forte, mais poderosa, que nos auxilia. Portanto, esses momentos para a transformação da humanidade são fundamentais. São fundamentais. E lá André Luiz, em uma de suas obras, se não me falha a memória, Os Mensageiros, durante um período da Segunda Guerra Mundial, houve um grupo de católicos cristãos, né? Estavam numa igreja no momento daqueles bombardeios. E aquele raio de luz subiu, porque eles estavam orando. Estavam orando naquele momento grave. E o que aconteceu? Brilha a vossa luz. Abriu-se um campo necessário para que a espiritualidade pudesse adentrar o planeta, olha só, a psicosfera do planeta, para ajudar quem eles tinham que ajudar. Brilha a vossa luz através da prece, através da oração. Os atos, nossos atos, como raios de luz, se propagam no mundo, revelando nossa intenção e energia. As ações bondosas irradiam luz, enquanto as ações negativas geram trevas. Nossas ações, como um espelho, refletem nossa natureza interior. Nossas ações, como um espelho, refletindo as nossas ações interiores. Veja como é importante aquele momento de afetividade, de carinho, de recepção, de amizade,
Veja como é importante essa compreensão, esse entendimento de que isso nos alimenta, nos fortalece e, contrapartida, o mundo se transforma. O mundo se transforma. O que acontece nesse momento? Nesse exato momento em que nós estamos reunidos, todos ao nosso derredor, da grande comunidade que nos cerca, estão recebendo também as irradiações dos nossos pensamentos, das nossas ações. É a mudança que o Cristo quer em nós. Irradie, ilumine-se e o mundo se transformará. As palavras de gentileza, falamos já, né? As palavras de esperança e amor iluminam o caminho, enquanto as palavras negativas e cruéis lançam sombras densas, muito densas, de muita dor e de muito sofrimento. Então, palavras, né? Pensamentos, palavras e ações. Nós estamos em qual nível, né, de mudança, de transformação? Pensamento, ótimo. Perfeito. Né? Pensei, logo existo. Claro. Pensei, logo eu mostro no espelho da minha alma quem eu sou. Aí eu falo. Aí eu transformo em ação. Que modelo de pensamento eu estou gerando como filho da luz? É reflexão constante. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição. É bem isso. É exatamente isso. Quando nós estamos inquietos, quando nós estamos ansiosos, parece que só acontece coisa ruim. Quando, na verdade, somos nós mesmos, com as nossas aflições. Quando nós elevamos uma oração ao Pai, desesperados, e, naturalmente, nós queremos resposta rápida, breve, por tudo aquilo que nós estamos pedindo. Mas o Pai, como diz uma outra fala, ele aquieta, ele silencia. É aquele momento em que nós nos desesperamos, nos inquietamos. E aí, muitas vezes a resposta ela chega em seguida, não através do Pai, mas através de uma outra criatura que está próximo de nós e nos traz o consolo necessário, o consolo prometido. Mas nós estamos inquietos, nós estamos aflitos, nós não ouvimos o que o Pai quer nos dizer. Os rebentos da tristeza espalham um nevoeiro do desânimo. É isso. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Aí nós vamos lembrar de diversas figuras espíritas, não espíritas, nas suas ações, sempre num trabalho incessante, num trabalho de sacrifício, mas de otimismo, de esperança. Além do que, a vida continua. Além do que, nós somos filhos da luz. Não é verdade? Agora nós não vamos nos esquecer. Somos filhos da luz. Temos o DNA divino. Somos luz. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. O tempo todo. Quando nós nos irritamos, tudo ao nosso redor, consequentemente, vai receber as nossas vibrações de irritação e de desequilíbrio. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro
clima nas mentes alheias. Olha o nosso envolvimento. Olha o envolvimento que nós causamos com as criaturas que nos cercam. Quando nós somos egoístas, quando nós somos orgulhosos, quando nós alcançarmos o patamar do Cristo divino, como espíritos perfeitos, que nós estamos destinados a conquistar e ser, nós vamos ficar tranquilos, calmos, vamos descansar, vamos tirar férias eternas. É isso? Nunca. Quando nós alcançarmos lá o pico, o alto, né, das nossas conquistas e nos tornarmos luz, nós voltaremos como Cristo voltou para auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Então, o nosso trabalho, como filhos da luz, será sempre, todo o tempo. O meu pai trabalha, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. O Cristo falando para nós. Então, esse trabalho é um trabalho incessante. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Não precisamos falar muito a respeito, né? Como é o clima quando nós nos encontramos com os corações endurecidos. E muitas vezes isso acontece aonde? Dentro do nosso próprio lar. Porque nós somos espíritos, né? Cada um numa faixa de evolução, de caminhada, e nós vamos encontrar sempre essas diferenças da autoiluminação, do autoconhecimento. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Aí nós lembramos, sempre estamos lembrando de Jesus na nossa autoiluminação, porque ele é o roteiro seguro. O seu evangelho foi trazido de uma forma muito simples, muito clara. Ele sabia que nós teríamos que desenvolver ainda o nosso conhecimento, a nossa inteligência, para conquistarmos a sabedoria e entendermos perfeitamente o que ele nos quer dizer, o que ele nos quis dizer nas palavras do Evangelho. Palavras de luz para os filhos de luz, da luz. O Evangelho não é apenas para o nosso planeta Terra, nós sabemos disso. As lições de Jesus são para o universo. Verdades que se fixaram e que se fixarão para sempre nos nossos corações. Por isso, Jesus falava sempre diretamente aos nossos corações, com amor, com calma. Quando nós lembramos de Jesus e aquilo que nós realizamos, né, a gente fala assim, nossa, não vou conseguir. Consegue, nós vamos conseguir. Portanto, ele nos deixou o seu grande legado, não é verdade? O caminho da luz é o reconhecimento, é purificação, é iluminação. Esse é o caminho da luz. Reconhecimento, purificação e iluminação. A missão da luz, compartilhar a luz. Ser um farol, iluminar o mundo. Jesus. Nós compartilhar a luz do nosso conhecimento. Ser um farol para aqueles que ainda nos buscam auxílio, como nós fomos auxiliados muitas e muitas vezes.
Muitas e muitas vezes, algum farol, em algum momento, acendeu a própria luz e ajudou-nos na nossa jornada. Compartilhar a luz, ser um farol, iluminar o mundo. Iluminar o mundo. Nós vamos chegar lá. O legado da luz, amor, paz, fé e esperança. Por que é que nós deixamos de lado o Evangelho de Jesus? Muitas vezes. Deixamos. Por que é que nós protelamos tanto tempo ao longo da nossa jornada os ensinamentos do seu Evangelho? Os seus ensinamentos de luz, de pura luz. Mas agora nós estamos num momento especial, num momento de entendimento, de compreensão. Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar, para entregar, para compartilhar. O que é a sombra? A ausência da luz, nada mais do que isso. E nós devemos fazer com que nas sombras brilhe a nossa própria luz, para nos auxiliar e para ajudar a todos. Afasta as sombras sem alarde, espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara, irradia-se. Irradia-se. E são esses momentos em que nós irradiamos a nossa luz, é que muitas vezes nós auxiliamos o nosso próximo. O nosso próximo. Nas nossas orientações, né, de experiência de vida, nas orientações do Evangelho, do nosso conhecimento, das nossas boas ações. Nós sabemos, nós já temos plena consciência de quanto isso é importante, de como é importante essa nossa participação. E ele vai finalizando, né, dizendo para que nós brilhemos, brilhe a vossa luz, brilhe. Faça com que a sua luz seja o farol orientador dos seus próprios passos. Sabe aquele momento, nós não recordamos, mas nós sabemos agora, em que nós desencarnamos e ficamos frente a frente com o nosso juiz. Cada um com o seu juiz, com a sua própria consciência. E aí nós vamos ver a importância do fazer brilhar a nossa própria luz. Porque ali nós estaremos só. Eu e a minha própria consciência. Eu e as minhas próprias ações. As minhas próprias construções. As minhas edificações. Boas ou más. Então, o importante é que a mensagem fique fixada em nós para que nós possamos brilhar cada vez mais a nossa luz. No desenvolvimento das sementes que foram semeadas na seara do nosso coração, pelo nosso Pai querido e amoroso, Deus. Muito obrigado a todos vocês e que nós possamos compartilhar sempre a nossa própria luz, a luz do nosso conhecimento. Que assim seja. Graças a Deus.